Bora lá, fiel, acompanhar o pós-jogo aqui que o Corinthians goleou o Palmeiras dentro da nossa casa, porque lá já é a nossa casa, né? 2-0, o pessoal da ESPN repercutindo muito a vitória do Coringão aqui dentro lá do Allianz Parque. Já deixa aqui nos comentários quem foi o craque do jogo na sua opinião. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, vai Corinthians, bora acompanhar as últimas notícias do Timão. É correto? Poxa, pro Corinthians classificar, passar, conseguir bons resultados, precisa daquele trio ali arrebentando, né? Memphis, Garro e Yuri Alberto. Curioso que o trio não precisou arrebentar, o trio ali até fez um jogo ok, nada demais, e ainda assim o Corinthians consegue vencer o Palmeiras com margem de 2 gols de diferença aí no Allianz. Que era o que o Palmeiras precisava para passar, né? 2 gols de diferença. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado. Mais uma vez, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. O jogo a expulsão da Aníbal condiciona muito. Nesse caso, coração quente e cabeça quente. Sim. Não como o treinador gosta e como fez o Palmeiras do Abel ganhar campeonatos, inclusive quando não tinha os melhores elencos, seja a Libertadores, seja o Campeonato Brasileiro. Faz tempo que isso ficou só como uma frase, né? Não é mais uma atitude, né? Eu já vou entrar no Corinthians bem breve. Sim. Para mim, o Palmeiras rende consideravelmente menos do que pode há um bom tempo. O Palmeiras, quando é eliminado pelo Boca, o Abel meio que forçado colocou alguns jogadores mais jovens em campo, o Endrick foi lá e conseguiu uma virada na derrocada do Botafogo do Campeonato Brasileiro, parabéns pro Palmeiras, mas a gente tem que questionar, e eu, para ser bem claro, na época da Libertadores, falei que ele não devia mudar. Defendeu, sim. Mas ele devia ter mudado antes, sim. O tempo mostrou isso. E ele é o técnico, ele está lá exatamente para isso. Para mim, ano passado, o Palmeiras não rendeu no nível que podia, e até agora nesse ano também não. E algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, é óbvio que na construção de jogo e nos confrontos, você ter um atleta a menos, um jogo desse faz a diferença. Mas os 2 gols foram em bola parada. Onde você equipara numericamente. E onde o Palmeiras costumava ser extremamente forte. Na defesa e no ataque. Na defesa e no ataque. Hoje o Palmeiras, ele compete. Ele continua sendo forte. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras, mais frio que enxerga o jogo, ele espera um cruzamento hoje com um pouco mais de temor do que ele esperava 2 anos atrás. 3 anos atrás. Menos confiança. 4 anos atrás. Porque o time tem queda de rendimento muito clara. Hoje fica difícil falar, porque sem o Aníbal, obviamente, o time cai. Não fez um jogo ruim até tomar o primeiro gol. Sim. Fez um jogo bom, inclusive contra o Corinthians. Um Corinthians que não surpreende taticamente, porque não tem como surpreender. São os 3 jogadores, os 3 volantes, deixa espaço pelos lados. E a gente fica esperando que eles decidem. O time assim compete e é forte em mata-mata e consegue se mobilizar. Isso chamou a atenção. 4 jogos contra o Palmeiras, não tomou um gol sequer. Pois é. Né? No mata-mata desse ano, estadual. E agora mereceu a classificação, porque o Palmeiras errou, porque o Corinthians foi bem defensivamente e segue na competição o time que tem dívidas e não aquele que gastou mais de 700 milhões em contratações contando ano passado e esse ano. Curioso isso, né? Jean Oddi, boa noite para você também. Cara, como que a gente pode analisar? É claro, aí é Copa do Brasil, teve a questão do Campeonato Paulista, mas olhando, a gente falava 11 com 11 ali, é muito parelho, é muito pau a pau. Mas o Corinthians parece que nesses confrontos ele sempre consegue algo a mais. Eu não sei se é a mobilização. O Corinthians parece que tem algo a mais. Parece que quer mais. Não é que o Palmeiras não queira, mas parece que quer mais do que o Palmeiras. Parece que é diferente. Como é que você analisa essa eliminação do Palmeiras e principalmente essa classificação do Corinthians? O que o Corinthians tem que nesse momento o Palmeiras não tem? Vamos por aí. Então, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, primeiro que eu acho que assim, o momento todo e o que essa eliminação vai causar ou não, como disse Calçade, a gente vai ver ainda, claro. Eu acho que tem a ver com um acúmulo de coisas, né? E com um acúmulo de confrontos mesmo contra o Corinthians, não especificamente o jogo de hoje, né? Que foi um jogo condicionado pela expulsão do Aníbal. Eu acho que assim, na hora que você pega os 4 confrontos e vê que, acho que assim, nos 3 anteriores, os jogos foram muito parelhos mesmo. E talvez não fossem para ser tão parelhos assim. Eu até acho que assim, o Corinthians tem um bom time titular, mas se você imaginar que no segundo tempo
nos segundos tempos. O Palmeiras sempre tem muito mais condição de manter um alto nível dentro de campo. E nos outros tinha o Estevão. Nos outros tinha o Estevão, enfim. Mas tudo bem. Mas agora tinha jogadores que não tinha nos outros. Eu nem acho que aquele fosse mais forte do que o de agora. Mas eu acho que assim, foram jogos muito parelhos. E isso, de uma maneira ou de outra, é mérito do Corinthians. Não dá muito pra discutir. O fato dos jogos terem sido jogos com muito pouca coisa criada era positivo para o Corinthians. Porque era normal que fosse assim e que o Corinthians eventualmente jogasse por uma bola como jogou na final do Campeonato Estadual e fez esse gol na partida, o gol que acabou dando título na partida no Allianz Parque. A mesma coisa se deu, eu acho, no jogo na Neoquímica Arena, no jogo de ida. Foi um jogo muito parelho que, ok, o Corinthians venceu, poderia até ter terminado empatado, mas, de novo, os jogos serem parelhos já é mérito do Corinthians. Isso é verdade. Porque o Palmeiras tem mais elenco. Eu até falei da última vez que acho que se olhar os quartetos titulares, talvez até o do Corinthians seja melhor, mas aí você olha para o banco, o Palmeiras tira do banco hoje o Rafael Veiga, tira o Felipe Anderson, o próprio Flaco Lopes, enfim, eu acho que então assim, o Palmeiras teria condições de jogar 90 minutos em mais alto nível. Então, óbvio que tem, acho que demérito de um lado e mérito do outro. A questão da mobilização, eu acho legal destacar o aspecto positivo do Corinthians. Quer dizer, o quanto o Corinthians, de fato, né, e o Calçado falou disso, consegue, né, nesses jogos, ter uma postura que também você não vai conseguir ter na temporada inteira no Brasil. Não dá. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Depois vamos falar do Flamengo, que trocou porque tinha que trocar e tudo mais. Só que eu não gosto desse papo da postura. Porque... E aí eu entro na expulsão do Aníbal. Porque boa parte da torcida do Palmeiras, se for ser coerente com tudo que falou durante a semana, vai ter que aplaudir o Aníbal agora. Porque ele passou do túmulo. Puxa lá, não é, o pessoal fez figurinha pedindo cabeça quente, ironizando a cabeça fria. Então o pessoal pediu cabeça quente, pediu faca nos dentes, pediu vamos bater nessa P 3 pontinhos de Corinthians, exaltou as frases do Filipão, que são coisas que em 2025 com VAR você não pode mais fazer. Quer dizer, muitas das estratégias que o Filipão, brilhante à época, usava, não são mais utilizáveis hoje em dia. Então, o outro lá que se tornou celebridade, e aí tem muito a ver não também... Não dá pra colocar na conta da torcida. Não, Abner, ninguém está colocando na conta do torcedor. O que eu estou dizendo é que no Brasil... Tinha um clima. No Brasil se exalta muito, às vezes, times que perdem dentro de campo, porque não jogaram bola, porque não criaram, porque não conseguiram produzir ofensivamente, vira sempre... a postura. A postura faltou e arruma um culpado. Isso sempre faltou chegando, faltou brigar, faltou dar porrada. Mas é competitivo, tem sido competitivo em todos os jogos. E sempre é guerreiro. Este não é o problema do Palmeiras. E sempre foi guerreiro. O meu ponto é esse. Este não é o problema do Palmeiras. Quando as pessoas passam a semana toda pedindo... Algo que não é o problema? Algo que não é o problema, pra ter cabeça quente, pra dar porrada, pra chegar chegando. Não era problema. O problema do Palmeiras é que não tá conseguindo criar o quanto ele deveria criar com esses jogadores. Então é muito mais um problema de ordem de encaixe de jogo e tudo mais, do que sempre sair, eu ia dizer, o cara que se tornou celebridade levando Nutella na porta do CT, como se o problema fosse esse. Não, eu sinceramente não consigo ver isso. Isso se aplica ao Palmeiras e se aplica a uma série de times, né? Que sempre quando vem a derrota, a derrota nunca é porque o outro jogou mais ou porque você jogou menos. É sempre porque o outro quis ganhar, teve vontade, e você não teve vontade. Você imagina mesmo que os caras do Palmeiras não queriam ganhar esse jogo? Claro que queriam. Que faltava vontade, seja no jogo de ida, seja no jogo de volta. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa parar também de sempre atribuir a falta de desejo, a falta de vontade, a falta de raça, derrotas que são frutos, muitas vezes, da falta de futebol. E não da falta de desejo, de vontade, e do mérito do outro, como tudo o Corinthians. Claro, a falta de futebol. E a falta de futebol, você pode permitir que o outro jogue, você pode não jogar. Mas eu acho que assim, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a bola e para o futebol e para o que acontece dentro de campo e parar de achar que o futebol se ganha, porque esse já é um problema também
né, do que eu falava durante a semana, do que a gente não tem de futebol dentro de campo, quando é o tempo todo na pressão. Cara, o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense hoje, primeiro tempo, parecia uma piada. Não houve futebol. E isso, muitas vezes, é o reflexo da crença de que você só vai ganhar um jogo de futebol se você der porrada, se você pressionar, se você chegar duro, se você intimidar. É engraçado que os melhores times do mundo não fazem isso. Eu não vi o PSG fazer nada disso para ganhar a Champions League. Simplesmente eles tomam a bola do adversário. Exato, ficam com a bola o tempo todo. Exatamente. E assim, e hoje, depois da estupidez do Aníbal, 10 contra 11, isso foi bem pontuado aqui. Entre a expulsão e o gol do Corinthians, o melhor momento do Palmeiras no jogo foi aquele. Em um determinado momento ali, parecia que o Palmeiras não tinha um jogador a menos. Pois é. Momento em que o Palmeiras melhor criou situações, em que o Palmeiras envolveu o Corinthians, jogou um bom tempo ali no campo de ataque. O primeiro tempo do Palmeiras foi bom. Foi bom. Teve uma desatenção numa jogada de bola parada e tomou gol. Eu achei estranho. Eu entendo o motivo, mas não era o dia, não era a noite. Assim, o Vitor Roque não estava mal. Não estava mal. O Vitor Roque estava fazendo todas as paredes, assim. Ele está de costas, recebendo a bola no meio de campo, recebendo na entrada da área. Tava brigando, um time que tem um jogador a menos. Você tem um cara que joga dessa forma, para o companheiro chegar e bater. Então, assim, para mim foi Mas o Abel ama uma jogada aérea. Era uma jogada, era para chover bola na área. Aérea sem ter volume não tem como. E era cedo para fazer a mudança. Sádio, eu concordo tanto contigo que quando voltou, eu imaginei, não é possível. O Vitor Roque sentiu alguma coisa. Ele se machucou porque a menos que venha isso, jogando sozinho. Mas acho que não, porque acho que senão teria sido seguinte, dito. Essa quebra o cara. Se ele não se machucou, porque é o seguinte, ele tem consciência, e quem estava assistindo, que ele está fazendo um bom jogo diante das dificuldades apresentadas na partida. Ele é um jogador que sustenta um setor sozinho. Exato. E um centroavante, um cara que sustenta. Ele estava sustentando todas. A zaga do Corinthians, quem subia para marcar o Vitor Roque, não tomava a bola dele. Era uma atrás da outra. Pô, esse cara, para um time que tem um a menos, faz toda a diferença. E outra, né, ele dá o tempo da chegada. Com a bola no chão, ele conseguia manter a bola, a posse da bola, ele ficava, porque ele tem habilidade, então ele estava forte também, ele conseguia manter a bola. Então de fato, para mim, assim, foi injusto. Para mim, o grande erro do Abel hoje, né, e o Abel vai ser tema e tal, foi a saída do Vitor Roque. E o Corinthians, acho que assim, o Corinthians estava na dele ali, né, a partir do momento da expulsão do Aníbal, concordo com o Léo, o Palmeiras estava criando até mais, estava jogando até melhor. É curioso porque o Corinthians tinha começado melhor. Antes da expulsão do Aníbal, o Corinthians ali naqueles 5 minutos iniciais tinha já chegado 2 vezes, não estava dando pinta. Esse foi o ponto. Que ia... Ele não tinha feito uma defesaça. Ele não permitiu que o Palmeiras pressionasse, sufocasse e o impedisse de sair de trás. Ele foi para jogar. Então, esse é um ponto de construção da ideia de jogo bom para o Dorival, da realização do time, que temos a vantagem, não precisa ficar lá no fundo. Agora, porque era possível. Pela pressão do Palmeiras mas um time começa a defender uma vantagem no primeiro minuto, a chance dessa vantagem cair é gigante. Então esse foi não surpreendente, mas foi uma maturidade de uma equipe. Você lembra uma discussão que a gente teve aqui depois do último jogo, quando o Corinthians venceu? Eu lembrei que o São Paulo do Dorival, com um time inferior consideravelmente ao do Flamengo na Copa do Brasil, foi jogar no Rio de Janeiro em cima do Flamengo, marcar em cima. E que o Dorival, com o próprio Flamengo, jogando num 3-1-2 para acomodar Pedro e Gabigol, um sistema exatamente igual, com jogadores de características diferentes, mas exatamente igual ao que ele utiliza hoje no Corinthians, porque ele tem que valorizar o setor de frente, conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Inclusive nesse caminho, eliminando o Palmeiras também com vitória no Allianz. Exatamente, ou seja, se há uma coisa que os times do Dorival não tem é medo. Ele acredita nos seus times até mais do que deve às vezes, como fez no Brasil contra a Argentina, na seleção brasileira, quando abriu meio de campo. Você não achou que... Porque assim, a minha impressão é que, curiosamente, e talvez isso tenha a ver justamente com o fato dele ter um a mais, aí ele falou, cara, eu tô com um a mais aqui,
A chance do Palmeiras conseguir criar alguma coisa, já não vinha criando tanto quando E eu vou ter o contra-ataque. Então, ele falou, vou ter o contra-ataque. É isso. Então, a partir da expulsão do Aníbal, o Corinthians acabou concedendo até mais para que o Palmeiras, aí a gente tá vendo as jogadas do Vitor Roque, o Corinthians acabou concedendo até mais para o Palmeiras e depois consegue o gol, e aí isso acho que também é importante ressaltar, porque a gente falou do Palmeiras, né? O Léo falou que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, porém, os 2 gols que o Palmeiras toma não são gols de times que tomam o gol porque tem um jogador a menos. Exato. Não. Né? Exatamente. São gols de bola parada. Exato. Quer dizer, é o único momento em que você não pode sofrer o gol, porque você sabe, não, agora, beleza, eu posso me organizar, o 1 a menos não vai fazer diferença. Então, o Palmeiras teve esta falha também de sofrer os gols em lances em que a inferioridade numérica não fez diferença. E uma coisa que me chama a atenção, porque e aí eu vou ter que colocar muito mérito no Dorival, porque certamente isso tem a ver com conversa de vestiário, com posicionamento dos atletas, tudo isso obviamente no jogo de hoje condicionado à expulsão do Aníbal. Os lados de campo do Corinthians, a gente sempre fala, são mais vulneráveis, jogam com 3 volantes. Os laterais não passam confiança para a torcida. A zaga às vezes fica sobrecarregada. Os zagueiros, vira e mexe, falham. Eu acho que hoje a dupla de laterais e de zagueiros, as duplas de laterais e de zagueiros, foram as melhores coisas do Corinthians, além do meio campo. Nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Exatamente quando você precisou mais deles, jogadores assim que você... Quem quer contratar o Matheus Bidu e seu time, vou contratar, vai resolver meus problemas. Sabe assim... E o Ranielli bem também. Não, os 3 volantes, os 3 jogaram muito bem. Mas o Bidu é um caso de resiliência, assim, de crença no futebol que é exemplar, porque ele chegou a ser o 4º lateral do Corinthians. Quando o Corinthians contrata o Ramírez, né, porque você nem lembra o nome, porque ele nunca jogou, né, jogou uma partida. Então ele tinha o Hugo, Ramírez, aí o Bidu afastado, treinando separado, aí chega ainda com o Dias, o Andileri. Hoje o Bidu é titular. Sim, e você não pode dizer que não é só pelo gol, nos 2 jogos outra coisa, que ele está jogando mal. Ele não é o Nilton Santos. Eu pergunto... Mas ele deixa tudo ali. Eu pergunto para vocês, assim, a minha opinião é que ele não começaria jogando, tá? Você tem o Anrileri no banco. Você tem a jogada aérea um pouco mais forte com ele. Você tem uma vantagem no jogo. Verdade. Você está jogando fora de casa. Você tem um jogador mais experiente. Né? Poderia se esperar isso. Né? Quem não colocaria o Anrileri para começar jogando? Pois é. Ponto pro Dorival. Então, essa coisa do Dorival, sem querer colocar rótulo, mas é característica. Às vezes tem uma determinada competição, ou porque é a prioridade para o time o qual o Dorival treina, ou porque realmente tem uma aptidão nesse tipo de competição. Porque, por exemplo, Dorival, ele foi campeão da Copa do Brasil com o Santos, depois chegou numa final com o Santos de novo, um time completamente diferente do outro que ele tinha sido campeão. Aí ele ganha a Copa do Brasil com o Flamengo, e é a Libertadores, outro mata-mata, e ganha a Copa do Brasil com o São Paulo. Que foi uma façanha. Sim. Então, eliminando Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Exatamente. O time do Santos, por exemplo, de 2015 era um bom time. Era um bom... De 2010, então nem se fala, né? Mas de 2011 era um bom time, de 2015 era um bom time, mas teve o Palmeiras pela frente e tal, na decisão e tudo. Teve adversários difíceis, teve São Paulo no caminho, teve Corinthians no caminho, e ele conseguiu vencer esses adversários, né? Ele enfrenta os 3 paulistas. Aí o Flamengo, claro, uma final muito difícil com o Corinthians, mas era o Flamengo, e o São Paulo a façanha, né? Então, assim, sem rótulos, mas assim, é um treinador que tem a cara dessa competição de mata, sabe jogar, sabe trabalhar esse tipo de competição, uma característica do Dorival? Acho que a experiência conta muito nesse tipo de competição, né? E saber jogar o jogo, né? A gente falou aqui sobre o jogo te apresenta uma situação e de repente você adapta. Uma expulsão no adversário, você tinha um plano de jogo, você tem que rapidamente saber o que mudar ali, saber o que fazer. E tem situações na própria carreira. O Dorival começou o ano como técnico da seleção, achando que daqui a 1 ano e meio ele ia estar numa Copa do Mundo. Pois é. E rapidamente o mundo dele virou de cabeça para baixo. E agora o trabalho dele é aqui, o Corinthians. Se não dá certo no Corinthians, ele andou 3 casas para trás. Né? Então, esse é um trabalho definidor de novo para a carreira dele. A gente estava falando há uma semana que ele podia cair, né? Então, e é louco isso, né? Maluco. Bem-vindo ao futebol brasileiro. Mais uma vez. Mas isso, cara, isso é uma doideira, mas é assim que funciona. E, de qualquer forma, eu acho que assim, este é o jogo que tem 2 pesos muito grandes, né? 3, na verdade, para o Corinthians.
Eu ia falar o menos relevante, mas no caso do Corinthians talvez não seja, é o financeiro. Claro, porque é um jogo que vale muito dinheiro. O segundo é o simples fato de que eliminar o Palmeiras, e mais uma vez, né, quer dizer, ainda que não tenha sido o Dorival lá no campeonato estadual, mas eliminar o Palmeiras não só gera essa confiança, esse crédito, né? Que tudo bem, a gente sabe que qualquer crédito no futebol brasileiro acaba rápido, vide Abel. Mas assim, não só gera esse crédito, como gera uma turbulência no rival, que em casos como esse de Palmeiras e Corinthians sempre é bom. O quanto você puder ver os seus rivais na turbulência é melhor, ajuda no clima geral, te ajuda inclusive. É assim que as coisas funcionam. E o terceiro ponto, talvez o mais relevante, é que para um time para um clube que não tem elenco para brigar por Campeonato Brasileiro, que já foi eliminado da Libertadores e da Copa Sul-Americana, manter um objetivo tão grande, tão importante como a Copa do Brasil, podendo inclusive, sei lá, pegar um Atlético Paranaense na próxima fase, o próprio, sei lá, vencedor do jogo do Vasco, acho que em qualquer um desses confrontos o Corinthians, por exemplo, seria o favorito. Cara, por que o Corinthians não pode ir longe com esse time titular, com esse quarteto ofensivo? A quarta-feira, hoje, redefiniu a Copa do Brasil. Aconteceu algo que mudou totalmente o caminho da Copa do Brasil. Caiu o Palmeiras. Flamengo caiu. O Palmeiras caiu. São Paulo também caiu. São Paulo caiu. E o Internacional não está em grande fase, mas é um grande clube. Caiu que também, São Paulo. Bem, ele compete. Sim. Então você está falando de 4 forças que são muito importantes para a competição e eles foram embora. Então quem está na Copa do Brasil hoje, quem ficou, está olhando para a competição, opa, peraí. É o caso do Corinthians. Porque o Corinthians é o seguinte, cara, o Corinthians, ele não... Do jeito que o Corinthians está hoje, conseguindo o máximo de desempenho em alguns momentos e não na maioria dos momentos, a Copa do Brasil é um foco gigantesco. Se ele pudesse manter o brasileiro tranquilo e focar na Copa do Brasil, por quê? Vem uma grana que para ele, tudo bem que vem um dinheiro enorme que dura 5 minutos. Sim. Se ele for pagar alguma... Mas tudo bem. É bom a gente lembrar que não é só a premiação. Avançando de fase, ele tem mais um jogo em casa, tem mais bilheteria, tem outra coisa. Se ele ganha, e ele pode ganhar a Copa do Brasil. Pode. Quem está na Copa do Brasil classificado nesse momento pode vencer. Sim. Ele vai para a Libertadores. Todos não sei. Então, O Atlético Paranaense não estou falando do Atlético. Mais difícil. A façanha do São Paulo ser eliminado pelo Atlético Paranaense. Eu digo o Botafogo, o Bahia que passou, né? O Cruzeiro, o Fluminense, amanhã, Cruzeiro, Vasco amanhã, o Atlético. Então, cara, seria para ele fenomenal, porque quem vencer leva vaga também de Libertadores da América e leva grana. Mas isso é a marca do Corinthians. O Corinthians conseguiu. Isso é uma coisa da alma do clube, né? Mesmo com jogadores que estão há pouco tempo, você fala de Memphis, de Carrilho, de Garro, caras que... San Martínez, caras que eles têm esse perfil também de mobilização para esse grande momento. Eles conseguiram fazer. Em 2 mata-matas com o Palmeiras esse ano, você viu o Corinthians... Falar o melhor do Corinthians é uma coisa, falar o Corinthians mais competitivo é outra. E ele foi competitivo nessas duas. Você deu um gancho interessante, até pra gente fazer um comparativo, você falou de perfil de atleta, né? É isso que talvez falte ao Palmeiras? O perfil de jogador que tem no Corinthians, eu não tô falando de questão só técnica. Essa é uma baita discussão. Eu tô falando, esse perfil de jogador que tem o Corinthians, tá aí a diferença? Olha, perfil? A relação. Esse que o Calçade falou. Eu entendo perfeitamente o que o William tá perguntando. Eu acho o seguinte, o Abel contrata jogadores de nível elogiável, multifuncionais, mas com perfil mais... Entenda isso como um elogio. Elogio enorme. São mais operários. Tá. Os jogadores do Corinthians, individualmente, por exemplo, o Garro é um meia... Não é um meia clássico, mas dentro do que o futebol permite hoje é isso. Então ele é o cara que quer o lançamento, o chute. O futebol dele é esse. Ele não vai fazer tanto esforço para se adaptar ao que um técnico quer, a uma marcação alta sob pressão intensa o jogo inteiro.
O Memphis, então, nem fala. O Memphis é um jogador do Eu Futebol Clube que tem que ser servido. Memphis FC. Memphis FC. E se adaptam a ele, aí ele resolve alguns jogos e tal. O Palmeiras não tem esse tipo de jogador. Bora lá, fiel, o Corinthians ganhou, amassou o Palmeiras dentro do Allianz Parque, com muita autoridade, com muito futebol, com muita calma. Não vem falar que foi por causa da expulsão, foi por causa de um contexto geral. Matheus Bidu, nunca critiquei o Matheus Bidu aqui nesse canal. Se você já viu eu criticando, você volta lá e me mostra. Eu nunca critiquei. Se você já criticou, já escreve aqui nos comentários. Eu nunca critiquei o Matheus Bidu. O Corinthians passa gigante para as quartas de final da Copa do Brasil, onde nós ganhamos muita força para levantar mais um caneco. A chance de levantar mais um caneco ainda em 2025, ela é real. O nome dela é Copa do Brasil e vai ser com muita autoridade, tá? O Corinthians se sobressaiu no jogo de hoje, amassou os porcos. O Allianz Parque pode colocar lá Neoquímica Park, porque lá é a nossa casa. O Corinthians domina, o Corinthians é dominante dentro da casa dos porcos. Não tem essa discussão, cara. Quando o cara não tem mundial, começa por aí, velho. Time sem mundial, você não se discute. Mas é isso, o Corinthians mostrou soberania, o peso da camisa, todo mundo, cara. Lógico que a gente vai falar mais aqui, né, do pós-jogo. Mas é isso, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu vou trazer todas as coberturas do Timão aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Forte abraço e vai, Corinthians!